Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou falar de um assunto que super me pediram nos comentários e é um assunto que em geral não se vê muito abordado em livros de astrologia, não se vê nem abordado em alguns cursos de astrologia, que é uma certa noção de astronomia aplicada na astrologia. A astronomia aplicada na astrologia chama-se mecânica celeste e é uma matéria extremamente ampla, densa e profunda nos estudos de astronomia. O que nós fazemos é ter uma breve noção de como é que funcionam os movimentos no céu, para que a gente possa entender o que está lendo ali naquele mapa. Então isso, com a chegada dos programas de cálculo, evidentemente que ficou mais fácil a gente saber quais são as posições. O Sol está em tal signo, a Lua não está não sei aonde, o ascendente está não sei aonde, mas sem fazer os cálculos à mão, a gente perdeu muita noção de o que é aquilo que a gente está vendo ali. Que céu é esse que a gente está vendo aí? Então, eu vou nesse vídeo fazer uma coisa muito rápida, não é uma aula de mecânica celeste, muito pelo contrário, eu teria que dar mais de 1h30 de aula talvez, mas eu vou fazer uma breve explanação sobre como nós podemos entender astronomicamente o desenho de um mapa de nascimento. Então vamos começar pensando o seguinte: quando a gente imagina o céu, a gente imagina uma abóbada celeste, chamada de esfera celeste. Então ali estão localizados os astros no céu, as estrelas, planetas, cometas, galáxias, e nós vamos estudar os astros que fazem parte do sistema solar. Então nós vamos estudar o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e podemos também trabalhar com Quirón, algumas pessoas trabalham com asteroides, ou seja, localizar estes astros no céu. Enfim, então primeira coisa, precisamos saber das coordenadas na Terra de como localizar esses astros no céu. A primeira coordenada importante é a ideia de horizonte. Nós temos um horizonte que corta a esfera celeste e ela vai cortar num determinado lugar, né, do céu, dividindo o céu numa parte que nós vemos e noutra parte que nós não vemos. Temos também uma linha imaginada chamada meridiano, que é a linha onde passa o Sol ao meio-dia, que é onde nós temos a contagem das horas. Ali nós dividimos o nosso mapa em leste e oeste, o que está antes do meio-dia e o que está após do meio-dia. Então essas coordenadas são fundamentais. A linha do horizonte a leste vai ser chamada de ascendente, onde nós vemos o céu subir ao longo do dia, do movimento de rotação da Terra. E essa linha imaginária, que é o meridiano, lá em cima das nossas cabeças, vai ser chamada de meio do céu. Isso então nós vamos ter o nosso mapa dividido em 4 partes iguais. Aí vamos dar uma paradinha, vamos pensar o que é signo. Os signos não são constelações, isso é muito importante. Os signos são uma divisão matemática do céu em 12 partes iguais, como se fosse uma pizza, e são contadas a partir do chamado equinócio de março, ou seja, a partir do ponto onde o Sol se encontra na entrada da primavera e do outono, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. A isso nós vamos ter dividido então a nossa esfera celeste em 12 signos e que vão estar próximos às constelações, mas não são constelações. Isso até justifica o fato de algumas pessoas dizerem: hoje o equinócio não está mais apontado para a constelação de Áries, então o signo mudou. Não, isso é outra história que é era astrológica. Nós temos que entender que Áries é contado a partir do equinócio de março, a entrada da primavera e do outono no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, a partir daí, tendo um zodíaco, quer dizer, contagem dos signos em torno da nossa cabeça, no céu, nós vamos então ter
o signo que está subindo no horizonte, que é o ascendente, e o signo que está subindo no meio do céu, que é o signo que está mais alto no topo das nossas cabeças quando nós nascemos. Aí, a partir do ascendente, dali para frente, levando em consideração a linha do meridiano, do meio do céu, o mapa vai ser dividido também em 12 partes não iguais, chamadas de casas astrológicas. Eu já gravei um vídeo mostrando direitinho como é que são contadas as casas, como é que elas são divididas. Mas a partir do ascendente, nós vamos ter 12 casas. Elas não precisam ser iguais, elas dependem no seu tamanho da latitude, da longitude, da época que a pessoa nasceu. No nosso país, principalmente na zona tropical, em geral elas são muito próximas em tamanho. E aí nós vamos ter a divisão do mapa em 12 casas e em 12 signos. Para que a gente possa, então, localizar como a pessoa viu o céu no dia que ela nasceu, saber onde é que estava o horizonte, onde é que estava o meridiano, nós precisamos das coordenadas do local onde essa pessoa nasceu e a hora que ela nasceu. E aí que a gente vai entender quem é que estava subindo no horizonte, quem é que estava lá em cima. Então eu preciso dia, mês e ano, eu preciso de hora de nascimento e preciso principalmente, ou também muito importante, as coordenadas de latitude e longitude do lugar onde a pessoa nasceu. Quando eu comecei a estudar, nós calculávamos à mão, então nós tínhamos que procurar realmente qual era a latitude e longitude e fazer todos os cálculos com as tabelas que nós tínhamos para calcular. Hoje basta colocar qual é a cidade e o país que a pessoa nasceu e o programa já acessa latitude e longitude. Vocês podem ver na maioria dos sites e dos programas que calculam, vai aparecer lá latitude e longitude. Então nós vamos entender também. O céu se mexe à nossa volta de leste para oeste, o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas sobem a leste e morrem a oeste, aparentemente porque na verdade a rotação da Terra é de oeste para leste. E os planetas vão na translação ou revolução girar em torno do Sol e vão fazer um movimento aparente para a gente também de oeste para leste. É assim que funciona, né? A rotação de oeste para leste, nós vemos o céu durante o dia girar na nossa cabeça de leste para oeste. E durante o ano nós vamos ver os planetas andarem em torno de nós, de oeste para leste. Eu gostaria que vocês entendessem que isso aqui é um vídeo muito sucinto, só para vocês terem uma ideia, mas que os movimentos que nós vemos no céu dos planetas e dos astros são chamados movimentos aparentes, porque nós vemos esses movimentos acontecerem a partir da observação, da nossa observação, ou seja, nós estamos no centro do universo como observadores, e aí não vemos as coisas como elas acontecem se estivéssemos fora desse ponto de referência. É isso aí, gente. Fica um grande beijo para vocês. Coloquem suas dúvidas, tentar resolver, né, aquilo que é possível e dentro do que é a mecânica celeste. E aí compartilhem e dividam com as outras pessoas, divulguem o trabalho, que eu vou estar aqui toda semana trazendo uma nova informação. Fica um grande beijo para vocês.